Bom dia, turma. Tudo bem? Para essa semana eu gravei o vídeo para explicar melhor o nosso conteúdo, que é um conteúdo novo, especialmente para os alunos que não vão retornar ao ensino presencial, tá? Nós vamos estudar então o Sigmund Freud, que é um médico psicanalista ali do início do século XX e que formulou algumas ideias e conceitos bem importantes para a gente entender a mente humana e o comportamento humano de uma forma geral, tá? O Freud, ele constatou que existe algo a mais em nós que não está na nossa consciência, ou seja, que a gente não tem acesso, que a gente não tem controle e que a gente nem sabe que existe, na verdade, né? Mas que é capaz de produzir efeitos sobre nós, sobre o nosso comportamento, nosso pensamento, nossos sentimentos, independente da nossa vontade. Então é como se existisse uma parte desconhecida da nossa mente que faz com que a gente queira coisas, com que a gente sinta coisas, com que a gente pense, faça, sem entender muito bem por quê. São aspectos em nós que não nos agradam, que a gente quer esconder. Podem ser memórias dolorosas, desejos que a gente julga que sejam inaceitáveis ou inapropriados ou mesmo vergonhosos, né? Ou ideias que de alguma forma podem ameaçar o nosso bem-estar e o nosso modo de viver. Então ele refletiu um pouco sobre isso, que é uma ideia extremamente assustadora, porque ele basicamente está dizendo que a gente não manda em si mesmo, que existe algo em nós que nos governa e que a gente não sabe como e a gente não sabe porquê, mas que explica muito daquilo que nós fazemos, pensamos e sentimos. Eu vou colocar aqui para apresentar para vocês, como sempre, a minha tela, tá? Que eu fiz uma apresentaçãozinha, então, para basear a nossa aula de hoje, tá? Sobre o Freud. Esse aí é o Freud, então, esse médico neurologista que nasceu na Áustria, no final do século XIX, na metade do século XIX, na verdade, e ele é o grande responsável, então, pela criação desse método terapêutico extremamente revolucionário chamado psicanálise, que a gente vai entender um pouco melhor hoje, tá? Ele tem uma trajetória de vida também interessante, porque ele era judeu. Em 1938, a Áustria, onde ele nasceu e vivia, foi anexada à Alemanha nazista, e ele acabou sendo obrigado a se refugiar em Londres, onde ele faleceu um ano depois, e na Áustria suas obras foram queimadas pelos nazistas, né, porque era inaceitável, então, um judeu produzir conhecimento dentro desse contexto de ódio e de preconceito que foi o nazismo. Bom, o Freud, ele formulou uma ideia da mente humana, expressa nessa frase, de que a mente é como um iceberg que flutua com 1/7 do seu volume acima da superfície, né? Então ele entende que a parte que nós temos acesso da nossa mente é uma parte muito pequena, seria a superfície ali do iceberg, mas a maior parte da nossa mente, ela é uma parte ali do reino psíquico, como ele chama, que está fora do nosso controle, que a gente nem sabe exatamente o que existe lá. Então, a primeira formulação que ele faz da mente humana, ele divide ela em três partes, né, em três lugares. A parte consciente, a parte pré-consciente e a maior parte, que seria o inconsciente, que embora esteja nas profundezas da nossa mente, exerce influência e poder sobre toda a nossa mente, inclusive sobre a nossa parte consciente. O que existe, então, dentro de cada uma dessas partes da mente humana, segundo Freud? A parte consciente é aquela que diz respeito às ideias, sentimentos, pensamentos, enfim, memórias, que a gente consegue mobilizar ali ao longo do dia a dia, ou seja, aquela parte da mente, a mente operacional, que a gente sabe o que está lá, que a gente tem controle, que a gente tem acesso no nosso cotidiano. A parte pré-consciente da nossa mente são aquelas lembranças ou ideias que não nos causam nenhum prejuízo. Por isso, elas não foram reprimidas. A gente vai entender melhor o que é isso de repressão de ideias e pensamentos, tá? Mas, enfim, pensem em situações que vocês viveram e que vocês já esqueceram, porque, obviamente, ninguém consegue lembrar de tudo que aconteceu na sua vida inteira. Isso nem não se faria bem.
mas a gente pode acessar aquilo a qualquer momento, tá? Então, daqui a pouco vocês veem uma foto ali de um momento que vocês viveram que vocês não lembravam mais, e aquela foto traz à tona uma lembrança que é uma lembrança comum, né, que não trouxe nenhum tipo de prejuízo. Então, essa lembrança passa a fazer parte da mente consciente, a partir do momento que vocês retomam ela, que ela sobe à superfície. E o que estaria, então, dentro desse reino inconsciente da nossa mente psíquica? Segundo Freud, essa que seria a maior parte da mente, ela é habitada, digamos assim, por uma série de memórias, ideias e pensamentos que nos causam algum tipo de incômodo, algum tipo de vergonha, ou mesmo algum tipo de mal-estar, de ameaça à nossa existência. Então, são memórias dolorosas, às vezes algum trauma que nós temos ao longo da nossa vida, pensamentos inapropriados, quer dizer, coisas que a gente já pensou algum dia, mas que a gente sabe que não era certo, e, portanto, tem vergonha de ter pensado isso, ou algum sentimento que a gente teve por algo ou por alguém, mas que também nos envergonha, que a gente não queria ter sentido, certos desejos que a gente não julga corretos e que, portanto, são inaceitáveis, e também alguns instintos biológicos que nós temos ligados a necessidades mesmo naturais, nossa, mas que são necessidades que não podem ser satisfeitas a qualquer momento, a qualquer hora. Então, tudo isso estaria nesse reino do inconsciente, quer dizer, a gente não sabe exatamente o que está lá, porque essas coisas todas, elas nos prejudicam de alguma forma. Então, o que a nossa mente faz? Expulsa para o inconsciente, né? Ou seja, faz esse movimento de repressão. Eles estão lá porque eles foram reprimidos. A gente não quer pensar, sentir ou lembrar destas coisas todas. O que isso significa? Que tudo que está no inconsciente, segundo Freud, já fez parte da nossa mente consciente ou pré-consciente. E por algum motivo, nós inconscientemente, sem saber que estávamos fazendo isso, expulsamos isso tudo para a parte inconsciente, justamente para a gente não saber que essas coisas existem, para a gente não ter acesso a elas. Essa repressão, essa expulsão daquilo que estava no consciente para o inconsciente, o Freud chama de recalque. Então, o recalque, dentro da linguagem psicanalítica, seria este movimento de repressão dessas ideias todas, sentimentos, lembranças que nós não queremos mais ter, né? Mas nada disso some. A ideia do Freud é que tudo que já passou pela nossa cabeça, qualquer experiência que a gente viveu, lembrança que a gente teve, pensamento, sentimento que a gente teve, tudo isso não desaparece, é impossível desaparecer, tem que ficar em nós. Só que como a gente não pode suportar tudo isso, isso acaba indo parar lá no reino do inconsciente, justamente para que a gente não saiba mais que isso existe. Só que essas memórias, pensamentos, sentimentos, desejos que estão lá, eles nem sempre se conformam em ficar lá nas profundezas da nossa mente. Eles tentam, em vários momentos, vir à tona, ou seja, reaparecer na nossa memória, na nossa lembrança, na nossa consciência e, de uma certa forma, interferir no nosso comportamento. Então, várias coisas que a gente faz, pensa ou sente, muitas vezes a gente não sabe explicar por quê. Talvez sejam coisas que a gente reprimiu, que a gente não queria mais pensar, lembrar ou sentir, mas isso não desapareceu, isso continua exercendo alguma influência sobre nós. Por vezes, este acúmulo de coisas no inconsciente é tão grande que ele pode gerar alguma tensão psíquica, ou nem mesmo um acúmulo, às vezes é uma memória, uma lembrança, uma ideia tão dolorosa ou tão vergonhosa, que isso pode também tentar influenciar na nossa forma de viver. E como a gente não quer receber essa influência, existe uma espécie de jogo em que a nossa parte consciente da mente tenta expulsar ou tenta impedir essas ideias de virem à tona, mas essas ideias tentam se revelar. Os primeiros pacientes do Freud, por exemplo, eles tinham certos sintomas que na psicanálise se chamam de sintomas histéricos, que são sintomas físicos mesmo. Então, alguma mudez seletiva, a pessoa não conseguia falar ou não conseguia enxergar.
e se faziam todos os exames médicos e não se chegava a um diagnóstico, porque aquela pessoa não tinha nenhum problema físico, era um problema psicológico e tinha a ver com essas coisas que estavam no inconsciente tentando vir à tona. Então, o resultado dessa tensão se manifestava muitas vezes através de um sintoma físico. Então, era mudez, era cegueira, era ataques de pânico, era uma paralisia, né? Todos esses eram sintomas de pacientes que o Freud tratou. E que tinha a ver com essas coisas que estavam no nosso inconsciente. Às vezes, né, essa pressão do inconsciente para tentar se revelar também pode se manifestar através de abuso de drogas, distúrbios alimentares, alcoolismo, né, depressão, enfim, uma série de problemas psíquicos que muita gente sente, e muitas vezes a resposta para isso está justamente, né, nessa tentativa do inconsciente de se revelar, mas a gente não pode aceitar que ele se revele, porque são coisas que a gente não queria lembrar, não quer pensar, ou não quer saber que nós em algum momento sentimos. Mas, como eu disse, nada disso desaparece, continua dentro de nós. Tá? E existem várias formas também desse inconsciente se revelar, sem que ele se revele de uma forma dolorosa necessariamente, né, através de sintomas físicos. O Freud, ele identificou aquilo que seriam 4 formas daquilo que está no nosso inconsciente se manifestar na nossa mente consciente. Uma delas é o que ele chamou de lapsos, são lapsos de memória ou linguagem que acabam se representando na nossa parte consciente, tá? O que seriam isso, né? Lapsos é uma espécie de esquecimento. Então, imagina o seguinte, imagina que amanhã vocês têm uma aula, mas é uma aula que vocês não queriam participar, era a aula de filosofia do professor Raul, e a aula é muito cedo, é às 8 da manhã, às 7 da manhã, mas vocês, como bons alunos, vão participar daquela aula. Só que o que acontece? Vocês esquecem de colocar o despertador para tocar. E aí no dia seguinte vocês acordam e a aula já acabou. Vocês não queriam faltar àquela aula, mas vocês esqueceram de colocar o despertador para tocar, ou seja, não foi culpa de vocês. O que o Freud diria disso? Ele diria que foi um esquecimento de propósito, porque lá no seu inconsciente você não queria participar daquela aula, né? Então esse desejo que tu tentou reprimir, tu não queria não participar da aula, ele acabou se manifestando na tua vida, né, na tua mente consciente, através de um esquecimento. A mesma coisa acontece com linguagem. Às vezes a gente quer falar uma coisa e acaba falando outra, troca uma palavra pela outra, ou esquece de falar parte daquilo que nós queríamos dizer, né? Eu sempre cito o exemplo de uma entrevista, uma vez que eu vi, de um político, que era um político corrupto, e ele estava dizendo que eles iam fortalecer o combate à corrupção. Só que, na verdade, o que ele disse foi, nós vamos fortalecer a corrupção. Quer dizer, foi um lapso de linguagem, ele comeu ali uma palavra. E, segundo Freud, isso poderia ser uma revelação daquilo que ele realmente queria, né? Ele queria fortalecer a corrupção porque ele era corrupto, mas não era aquilo que ele queria dizer, só que o inconsciente se manifestou através desse pequeno esquecimento na hora de falar. Outra forma do inconsciente se manifestar são através dos atos falhos, que são muito parecidos com os lapsos, mas que tem muito mais a ver com uma ação que a gente faz, né? Então imagina que vocês marcaram um encontro com alguém, mas vocês não queriam de verdade se encontrar com aquela pessoa, mas vocês não querem revelar isso, nem para a pessoa, nem para vocês mesmos, né? Porque vocês não acham correto não querer se encontrar com aquela pessoa. E aí vocês vão naquele encontro e vocês pegam a linha de ônibus errada, né? Ou vocês saem de casa sem olhar o endereço da pessoa, e aí vocês não conseguem se encontrar com aquela pessoa. Quer dizer, vocês agiram de uma forma para não alcançar aquele objetivo, mas não foi uma ação consciente, né, que vocês pensaram e planejaram. Não, foi algo inconsciente. O que o Freud diria sobre isso? Que é, vocês, no fundo, no inconsciente de vocês, tinham esse desejo que vocês tentaram reprimir, né, o desejo de não ver a pessoa, mas esse desejo acabou se revelando através de um ato falho, né, fazer algo sem que vocês quisessem fazer aquilo. Na verdade, vocês realmente queriam fazer aquilo, mas não queriam aceitar que queriam fazer aquilo. Outra forma do inconsciente se manifestar são através dos xistes, que são piadas ou brincadeiras, né? Então pensem naquele tiozão
que tudo que ele fala tem conotação sexual ali, por exemplo, né? Tem duplo sentido. O Freud faz toda uma reflexão sobre a sexualidade, inclusive ele é meio obcecado pela sexualidade, ele acha que os nossos desejos reprimidos, pensamentos inapropriados, estão tudo a ver com a sexualidade, né? Mas, segundo ele, então, esse tipo de brincadeira seria uma forma da gente revelar aquilo que nós realmente queríamos, que nós realmente desejaríamos, mas a gente reprimiu esse desejo. Então ele está lá no nosso inconsciente, mas através de uma piada, de uma brincadeira ali de duplo sentido, aquilo se revela, né? Então aquilo é o que nós realmente desejamos, a gente só não quer aceitar que deseja aquilo. E por fim, aquilo que seria para o Freud o principal caminho para descobrir o que está no nosso inconsciente, que são os sonhos. Então, para o Freud, a gente vai trabalhar melhor isso na semana que vem, os sonhos revelam desejos reprimidos, ou lembranças, ou, enfim, ideias que a gente não queria mais sentir, que a gente expulsou para o reino do inconsciente. Mas através dos sonhos, tudo isso se revela, né? O sonho geralmente é aquele espaço em que tudo é permitido. A gente faz coisas que a gente não teria coragem de fazer na vida real, a gente vive, né, entre aspas, experiências que nós não aceitamos na vida real, que nós consideramos inapropriadas, vergonhosas, e para o Freud isso revela muitos desejos que nós realmente temos, mas que a gente não quer ter. Só que no sonho eles acabam se revelando, ou seja, é uma revelação daquilo que está lá dentro do nosso inconsciente. Só que, como eu disse, né, aquilo que está no nosso inconsciente pode nos causar vários problemas, e a gente quer também saber, né, por que a gente é do jeito que é, sente as coisas que sente. Para isso é preciso tentar acessar essa parte da nossa mente e lidar com ela, para resolver, né, questões da nossa personalidade e também questões que podem estar ameaçando o nosso bem-estar. Como é possível acessar os conteúdos do inconsciente? Aí vem, então, outra grande contribuição do Freud, né? Além de refletir sobre isso, ele propôs uma forma de tratamento, que é a psicanálise. Então, a psicanálise é esse método terapêutico em que os problemas que o paciente tem, que são problemas psíquicos, mas que se manifestam muitas vezes em problemas físicos, eles são tratados a partir da descoberta daquilo que está dentro do nosso inconsciente. Então, o Freud ele faz essa pequena revolução, pequena não, essa grande revolução no método de tratamento psicológico, porque ele desloca a cura do corpo para a fala. Quer dizer, nós vamos descobrir o que tu tem, não a partir daquilo que tu sente, mas a partir daquilo que tu diz sobre ti mesmo. Né? Só que como a gente não sabe exatamente o que está dentro do nosso inconsciente, é preciso alguma forma de acessar o que está lá dentro. Então, dentro da psicanálise, o Freud usava métodos como a interpretação dos sonhos, para descobrir quais são esses desejos reprimidos que estão tentando se revelar e que estão causando uma certa tensão psíquica em nós, às vezes se manifestando em sintomas físicos. A hipnose também, que é uma forma de acessar os conteúdos do inconsciente. Enfim, existe uma série ali de métodos que os psicanalistas usam para descobrir o que nós não sabemos que temos, que queremos, que pensamos, para tentar acessar certas memórias dolorosas, traumáticas, e fazer com que isso tudo venha à tona. Mas não para expulsar isso da nossa mente, porque é impossível, né? Tudo que nós vivemos vai continuar em nós. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com essas coisas todas para que elas não nos causem mais nenhum mal. Aí uma frase, então, do Freud, né? A interpretação dos sonhos seria para ele a principal via de acesso para se conhecer as atividades inconscientes da mente. É preciso tentar identificar o que significam os nossos sonhos e se estes sonhos têm a ver com aquilo que está lá no nosso inconsciente. E a ideia de que a gente não tem como eliminar os nossos complexos. A gente precisa entrar em acordo com eles, que é o tratamento psicanalítico. Então, tentar lidar melhor com essas questões todas que fazem parte de nós, não tem como expulsar elas da nossa mente, elas vão estar lá sempre, mas a gente precisa, então, aprender a conviver com elas. E um esquema aí, então, finalizando isso, resumindo tudo que eu falei, né? Então, quando são dolorosos ou inapropriados demais para que a mente consciente possa suportar, algumas ideias, memórias, impulsos são reprimidos e armazenados no inconsciente.
junto com os nossos impulsos instintivos, que não são acessíveis pela consciência imediata. Quer dizer, a gente não consegue controlar o que está lá, a gente nem sequer sabe o que está lá. E o inconsciente dirige em silêncio os pensamentos e comportamento do indivíduo. Então a gente acaba fazendo, pensando, sentindo coisas sem saber por quê. É o inconsciente exercendo esta influência sobre a nossa vida. As diferenças entre nossos pensamentos conscientes e inconscientes criam uma tensão psíquica, na medida em que o inconsciente tenta se revelar o tempo todo, e essa tensão psíquica só encontra alívio quando nós permitimos que essas memórias e desejos reprimidos possam vir à tona, né, possam fazer parte da nossa consciência. Como é que a gente faz, como é que a gente resgata o que está no inconsciente e trata o que está no inconsciente? Através, então, da psicanálise, esse método terapêutico criado pelo Freud. Certo? Então, pessoal, é isso. Obrigado aí pela atenção. Espero que a gente possa se rever em breve para discutir melhor esse assunto e para aprofundar outras questões que ainda não apareceram no nosso estudo sobre o Freud, sobre o inconsciente e sobre a mente humana. Tchau, tchau.